É exatamente o que aconteceu recentemente, o famoso discurso do ACM Neto. Sim. O famoso discurso do ACM Neto. Muito comentário, inclusive, depois comentado na própria Câmara de Vereadores. Sim, então, aí veja bem. Quando se fala em torno do que falou o ACM Neto, que ele usou aquela... Eu fiz um comentário no meu programa ontem, que eu chamei de bravata, né? Bravata de discurso. Quando ele diz que quando a gente ouve o povo de Juazeiro, o povo diz, não, eu queria ter um prefeito como o prefeito de Petrolina. Quer dizer, ele estava falando aquilo num território pernambucano. Ele naturalmente rasgou elogios para o prefeito Miguel Coelho, porque naturalmente eles não estão disputando o mesmo cargo. Sim. Né? Um lá em Pernambuco, outro aqui na Bahia. Com certeza, se eles estivessem no mesmo páreo, eles não, com certeza não teriam esses elogios, e sim iriam buscar as falhas e as críticas para trazer para a evidência. Mas assim, eu quero falar a partir das palavras que ele usou para a repercussão que teve aqui. Para a repercussão que teve aqui. Aí que foi que teve? Teve uma moção de repúdio da Câmara, uma moção de repúdio, né, pedindo respeito e tal, aquelas coisas. Eu penso que, de certa forma, e eu vou explicar por quê, para não ficar mal entendido, eu penso que, de certa forma, assim como eu disse que Jair Bolsonaro fala algumas coisas certas com as palavras erradas, eu penso que naquela fala de ACM Neto tem algum fundo de verdade. Mas não necessariamente dizer que o governo de Juazeiro é um governo incompetente. Claro. Mas simplesmente porque eu entendo, com o meu bom senso, eu procuro fazer uma análise mais acurada da coisa, eu entendo que aquela fala de ACM Neto, naquela fala ele queria muito mais falar do modelo de gestão, porque ele é daqui da Bahia. Ele pretende ser o governador, então ele não pode desmerecer a cidade de Juazeiro e nem nenhuma outra. Então, naturalmente, o que eu posso entender é que ele possa ter tentado colocar um desejo de que Juazeiro possa chegar a um modelo de gestão igual ao de Petrolina, porque Miguel Coelho não está fazendo mágica nenhuma. É fácil governar com todas as condições, com as plenas condições. Toda a base política, inclusive você lembra que em Petrolina qual é o slogan da gestão? Aqui tem força. Isso, porque ele está com a família toda dentro da política. Só que toda essa força política de Petrolina dorme na mesma casa. A família toda. Dorme na mesma casa. Tem o pai, que é senador da República e líder do governo. Da base do governo, exatamente. E líder do governo. Tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual e tem o prefeito. O outro filho. Quer dizer, é lógico que com essa base política, todas as portas se abrem, fica muito mais fácil você administrar. Eu teço sim os meus elogios ao prefeito Miguel Coelho, mas ele navega em águas tranquilas. O histórico político de Juazeiro é completamente diferente de Petrolina. Enquanto lá você tem uma coesão política dormindo dentro da mesma casa, aqui você tem personalidades dispersas, que se unem em momentos políticos por questões de conveniência política. Momentâneas. E uma das coisas que eu discutia com o Flávio Luiz, inclusive antes desta eleição, era exatamente quando a gente falava sobre oposição. Se você for elencar aqui os nomes que nós temos aqui, que você diz oposição, você lembra que na época em que existia o governo de Isaac e de Paulo Bonfim, estes nomes todos se auto-intitulavam de oposição. E Flávio dizia, eu até batia de frente com o Flávio quando ele dizia, não, porque é oposição. Eu digo, Flávio, qual é a oposição que tem aqui? Porque nós temos vários nomes para essa chamada oposição, mas todos eles dizem assim, eu sou oposição, mas eu quero ser a cabeça de chapa. Era oposição ou vontade de poder? Sim, então vamos fazer, cada um faça a análise que quiser, mas veja,
quando todos, vários nomes aqui de expressão, né, que se intitulavam de oposição, mas todos, na possibilidade de composição, todo mundo queria ser o cabeça de chapa. E isso acabava criando o esvaziamento da oposição e, consequentemente, a ascensão do outro candidato, porque, inclusive, estava no governo, tinha mais possibilidade. No caso de Suzana, esse pessoal se juntou. Essa oposição se juntou. Foi uma coalizão política de 10 partidos. Foi uma coalizão política de 10 partidos para sustentar. Mas havia infelizmente, um notório desgaste da administração de Paulo Bonfim. Isso já era visível. Que facilitou ainda mais. Então, essa coalizão aí, desses 10 partidos, acabou levando Suzana a uma vitória com uma margem expressiva de votos. Tranquila. Né? Com uma margem expressiva de votos, mas que, naturalmente, na minha opinião, é uma base que nem se sustenta para 2022. Era momentânea, como a gente falou, né? Se juntaram exatamente. Ela havia em 2019, né? Havia em 2020. Havia em 2020 a Suzana era o ponto de convergência, ou seja, todas as forças convergiam para ela. Agora ela é o ponto de divergência, porque vai sair daqui para fora, para lá, porque existem interesses. Você já é muito público, eu não vou dizer nenhuma novidade aqui, já é muito público o interesse de Alan Jones, sobrinho dela, de sair candidato. Já é público e notório o interesse do filho dela, Jordávio, também ser candidato. Né? E você começa a ver dentro de casa. Aí as perguntas que começam, enquanto lá em Petrolina eles se unem, aqui pode gerar uma desunião. Isso. Porque pode gerar ciumeira política, que é uma ciumeira doentia, a ciumeira política de alguém que faça parte desse governo, dessa coalizão, não necessariamente do governo, mas que faça parte dessa coalizão aí, que não veja com bons olhos candidaturas de domésticas, como do Alan Jones, como do Jordávio, né? Mas e tem outros nomes dentro dessa mesma coligação. Alan Jones seria candidato a deputado estadual, Jordávio candidato a deputado estadual. Aí você tem dentro do mesmo grupo Roberto Carlos. Só que Roberto Carlos não é da casa de Suzana. Ela é dessa coalizão política que se formou lá atrás e que naturalmente vai se esfacelar. Não tem outro caminho. Por enquanto, parece que está tudo calmo. Mas depois, as abelhas vão começar a se assanhar. Né? Deixa só virar esse ano que as abelhas vão começar a se assanhar. Quando nomes que dizem eu quero, alguém vai dizer não, você não. Né? Você não, vai ser fulano. Então isso vai acontecer, como acontece em tantas outras. Quando eu estou falando disso aqui, desse momento, desse cenário do governo e gestão de Suzana e do grupo político, eu não estou falando nenhuma novidade, porque isso acontece em todos os outros momentos. Sim. Em quantas outras você viu, por exemplo, quando o Isaac ia passar o bastão para indicar quem seria o candidato, o que foi que ele fez? Ele fez uma lista tríplice. Né? Ele fez uma lista tríplice. E dessa lista tríplice, muita gente dizia, eu sou o candidato, eu vou ser o candidato. E quem foi? Foi Paulo Bonfim. Claro que numa lista tríplice só sai um. Mas todos eles achavam que iriam ser. Então, guardadas as devidas proporções das conveniências que levaram Isaac a escolher Paulo Bonfim, o que eu quero dizer é que este é um cenário que se repete em todos os cenários políticos, em todas as eleições com as suas peculiaridades. Então, é lógico que ninguém pode ser inocente para pensar que em 2022 essa coalizão de 10 partidos vai estar mantida. Não vai. Ela vai se dispersar. Agora, em quantos pedaços ela vai se esfacelar, ninguém sabe.
Mas que ela vai. Que vem 2022 para a gente ver o que vai acontecer. Que ela vai, não tem para onde, porque tem muita gente querendo a mesma coisa. Muita gente. Tem Joseph que disse que é candidato a federal, né? E o filho também, candidato a estadual. O filho de Suzana, candidato a estadual. Não, o filho de Joseph também. O filho de Joseph também? Esse eu nem sabia ainda. Já estão dizendo que é candidato a deputado estadual também. Pois é, então como é que isso vai ser acomodado dentro de casa? Complicado. A começar a gritaria para lá, gritaria para cá, xinga aqui, xinga ali, um monte de coisa. E tem um ditado bem antigo, como eu sou antigo, tem um ditado bem antigo que diz que na casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Não é? Porque bem velho mesmo. Bem velho, na casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque era para se tem muita gente, não era para faltar pão, né? Cada um fizesse o seu papel e tal. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia.